Olá, esse vídeo é sobre o direito na Idade Média. Vamos começar pela retrospectiva histórica. Começamos do início. O surgimento de uma nova religião, o cristianismo. Depois disso, o Império Romano torna-se cristão. Ainda mais tarde, desenvolvimento do direito canônico à margem do direito romano. O fim do Império Romano, o início da Idade Média sob o regime feudal. No Ocidente, apenas no Ocidente, onde era o Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental, mais tarde se torna o Império Bizantino. O feudalismo acontece na Europa Ocidental, o antigo Império Romano do Ocidente. A divisão histórica da Idade Média é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Vamos começar por Alta Idade Média, que vai do século VI ao século XII. Uma das características é a invasão dos povos bárbaros, como visigodos, ostrogodos, francos, lombardos, etc. Também a interferência na cultura jurídica, diversas aplicações do direito, direito consuetudinário, como destaque, direito feudal. O direito feudal era marcado pela pluralidade normativa e insegurança jurídica. A pluralidade normativa acontece pelo fato da descentralização do poder do rei e o poder focado apenas nos senhores feudais. E por conta disso, acontece que o poder ficava na mão de muitos e não de poucos. Muitos senhores feudais, não os camponeses, os donos de terra, basicamente. E a insegurança jurídica é que a relação das leis era muito conflituosas entre os senhores de poder. O vazio político que será ocupado pelo cristianismo. Olha só, o vazio político será ocupado pelo cristianismo. A legitimidade vai vir por Deus, vai vir da igreja por uma legitimação divina, ok? Agora, a Baixa Idade Média, do século XII ao século XVIII, aconteceu o fortalecimento do poder de alguns reis e enfraquecimento do feudalismo. Olha só, aqui a gente vê uma concentração maior no rei e enfraquecimento dos senhores feudais e de todo esse sistema econômico. Se é que dá para dizer, né, que é sistema econômico. Cada região possui um sistema jurídico próprio, com base nos costumes e decisões da realeza. Olha só, costumes e decisões da realeza. A centralização política, centralização na figura do rei, retomada do direito romano, codificação e segurança jurídica. A gente começa a ver um retorno, tipo, o que tinha sido esquecido do Império Romano começa a voltar às ideias. E o surgimento do civil law e common law. Olha só, tipo, leis do passado que voltam, não como era antigamente, mas baseado no direito romano. Direito canônico. O direito canônico é a jurisdição sobre os fiéis, que é o vínculo entre os fiéis, ainda que, em um primeiro momento, não submetesse diretamente o senhor feudal, que era a autoridade política, ao poder eclesiástico. Olha só, tá vendo um aumento do poder da religião? Crise da Idade Média e fortalecimento do poder político da Igreja, inclusive submetendo as autoridades políticas a este poder. É cada vez mais forte a Igreja. Com isso, ainda acontece a Reforma Gregoriana de Gregório VII, o Papa da época, afirmou o poder de legislar da Igreja e o poder de interpretar as leis ao Papa. Olha só, o Papa, como autoridade máxima da Igreja,
ele afirmava cada vez mais o poder de legislar da Igreja e o poder de interpretar as leis ao Papa. Apenas o Papa tinha esse poder, acreditava ter esse poder. Aí, ainda nesse período acontece o concílio. O concílio eram assembleias gerais convocadas pelos reis ou bispos. Reis ou bispos para resolver controvérsias de interesse público. Essa era a afirmação do poder da Igreja. Ó, essa era a afirmação do poder da Igreja. O concílio era focado, entendeu? Era focado na Igreja, mas que podia ser convocada pelos reis ou bispos. Olha só. Produção, ainda nisso, produção de leis que depois foram agrupadas no Corpus Iuris Canonici. Olha só, o corpo de leis canônicas tinha o seu próprio código. E ainda com isso, aconteceu o quarto concílio, aconteceu mais de um concílio. O quarto concílio de Latrão, criação do Tribunal da Santa Inquisição. Percebe como a igreja ela cresce cada vez mais a ponto de interpretar e querer julgar as pessoas? As leis, o direito canônico é o direito da igreja. É o direito da igreja. A igreja da época, a igreja católica. A importância da igreja como forma de suprir os vazios políticos da Idade Média. Olha só. A importância da igreja como forma de suprir os vazios políticos da Idade Média. Era ela quem supria todos os vazios da política. Ela entrava, ela incorporava a igreja. Era o único direito escrito. O único direito escrito era o direito canônico. Com isso ainda podemos ver decretos ou canones, como podia ser chamado, que eram decisões dos concílios. Decretos ou canones, decisões dos concílios, que eram assembleias gerais. Lembram? Assembleias gerais convocadas pelos reis ou bispos para resolver controvérsias de interesse público, que nada mais era a afirmação do poder da igreja. Decretais ou constitutiones, olha que nome bonito. Eram escritos do Papa sobre determinada matéria. Quando consultado por bispos ou autoridades públicas, eram leis gerais e eclesiásticas. Aí você já imagina, né? Eram escritos do Papa sobre determinada matéria quando consultado por bispos ou autoridades públicas. Eram leis eclesiásticas. Era o Papa decidindo sobre as leis da época. Eram os decretais ou constitutiones. Depois disso podemos ver objeto de estudos de doutrinadores. Ainda falando sobre direito canônico. Tinha o objeto de estudo de doutrinadores que eram representantes da igreja. Olha só. A igreja possuía representantes que estudavam e doutrinavam, né, pregavam sobre os pensamentos da igreja e sua forma de aplicar as leis. As fontes da época, as fontes do direito canônico, eram livros sagrados, sobretudo o Antigo e o Novo Testamento, que era a vontade de Deus. Olha só. Ius Divinum, não sei se é assim que pronuncia, mas leis divinas, basicamente. Direito da Igreja Católica, ainda nisso, direito da Igreja Católica só podia ser interpretado pelo próprio Papa, autoridade máxima da Igreja, só ele poderia interpretar as normas. O direito, era o direito católico, o direito canônico. Século XVI,
No século XVI acontece o enfraquecimento do direito canônico. Enfraquecimento. Ó, começa a degradar o direito canônico no século XVI e que passou a ser destinado sobretudo para questões religiosas. Olha só, o afastamento da igreja para questões políticas, para somente lidar com questões religiosas. Não somente lidar, mas o afastamento, entendeu? A diminuição da intervenção da igreja. A diminuição. Não 100%, mas enfraquecimento. A jurisdição canônica era o exercício do poder e a afirmação deste poder aos demais. Olha só. Apesar dele ter caído, esse sistema, esse direito canônico, ele sempre afirmou seu poder, a afirmação deste poder aos demais, a todos. A organização dos tribunais eram julgamentos conduzidos por profissionais. Sistema de recursos para uniformização do direito, perspectiva investigativa inquisitorial, lembra inquisitorial, inquisição? Ímpes a escrita sobre a oralidade. Olha só. Eles eram ímpes a escrita sobre a oralidade. Apenas o que estava escrito ali valia, ok? Essa jurisdição canônica é bem básica, né? Julgamento conduzido por profissionais, pelo menos aqui você já vê o nome profissionais. Sistema de recursos para a uniformização do direito. Direito cada vez mais padronizado. Sistema de recursos para padronizar o direito. E perspectiva investigativa, inquisitorial. Divisão da competência e jurisdição. E pessoas em razão da matéria. Peraí, vamos repetir. Divisão da competência de jurisdição e pessoas em razão da matéria. Agora sobre a competência ratione personae, não sei se é assim que pronuncia. Eram clérigos cruzados, quem participava das cruzadas, membros das universidades, instituições eclesiásticas, pessoas em situação de miserabilidade que pediam proteção da igreja. Olha só, pessoas que trabalhavam para a igreja, comissões da igreja, ou pediam proteção da igreja. Depois disso, a competência ratione materiae. Putz, eu preciso melhorar meu latim. O civil tratava de casamento, testamento, quebra de promessa feita sobre juramento, etc. Procedimento escrito. Agora o penal possuía infração contra a religião, heresia, sacrilégio, feitiçaria, adultério e usura. Procedimento inquisitório aplicado pelo Santo Ofício. Vejam só. É igreja. Heresia, sacrilégio, feitiçaria. Coisas da igreja. Pecados. Código Penal. Agora sobre a transição para a Idade Moderna. O sistema irracional, sistema racional, sistema irracional e sistema irracional. Era a evolução da prova, mensagem divina, intervenção de Deus, inquérito, testemunho reduzido a termo, etc. O arbítrio, justiça formal e material. Economia fechada do feudalismo. Economia de trocas, cidades dão origem a um direito urbano, caracterizado pela igualdade jurídica dos membros da comunidade urbana, como burgueses, e formação, os burgos, antigamente, como era chamado, deu origem aos burgueses, a comunidade urbana. E formação de regras próprias do comércio, insegurança jurídica, pluralidade normativa.
Lei tende a suplantar os costumes, surgimento de uma instância própria para a edição de leis. Lei torna-se a principal forma do direito e o direito torna-se essencialmente nacionalizado. Vejam só. Ideia de nação, direito nacional. E é isso. Obrigado por assistir.